Olá, galera! Olá, meninas! Olá, meninos! Sejam bem-vindos de volta aqui a mais uma da série dos nossos encontros para a gente falar sobre onicocriptose. E hoje o assunto é bem interessante também. Vamos falar sobre mitos e verdades sobre a onicocriptose. Porque de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós trabalhamos em onicocriptose, existem muitos mitos e muitas verdades aí sobre esse assunto. É uma coisa que é bem interessante. Eu diria que aquilo que é mito é aquilo que a gente talvez não deveria fazer ou faz de forma inadequada. E aí tem muitas coisas que são as verdades mesmo, a forma como a gente deveria fazer e deixamos de fazer porque ouvimos algumas pessoas falar que não é adequado um determinado tipo de tratamento. Então a gente começa e, olha só, hoje a gente vai falar bastante coisa assim, sobre alta frequência, falar um pouquinho, sobre alta frequência, a utilização do LED azul, a lâmina 15, se é melhor ou não do que a lâmina de bisturi, se eu devo utilizar a pinça para auxiliar uma pinça, um porta-agulha Mathieu, por exemplo, para auxiliar na remoção de uma espícula, micronuclear, se eu devo utilizar um micronuclear ou nuclear estreito, nuclear largo, qual que é o mito e a verdade disso aí? Gúbias, nós temos a gúbia, tem a gúbia descartável, tem aquela gúbia que é fixa, que é igual um bisturi, é adequada, é legal, não é? Mito ou é verdade? O corte é transversal, o corte é em linha reta, o que é mito, o que é verdade aí, É cortar o granuloma. Tem gente que corta o granuloma. Isso é um mito ou é uma verdade que devemos fazer? Então aí vocês pensam aí, o que é legal fazer? Cortar ou não um granuloma? Já vi isso acontecer, eu assisti isso acontecendo. Torniquete. Mito ou verdade? É bom ou não é bom? Devemos ou não devemos utilizar aí o torniquete? Ácidos, deve ou não deve ser utilizado? Que tipo de ácido que deve ser utilizado? É bom ou não é bom? Eu posso ou não posso passar um produto ali antibiótico, uma pomada antibiótica? Ou eu tenho outros recursos aí antibióticos que a gente pode utilizar também? AGE, ácidos graxos essenciais. Devo utilizar? Posso? Em que momento que eu devo utilizar um AGE, um ácido graxo essencial? E o cimento cirúrgico, que virou aí as pessoas falando aí, pode ou não pode utilizar o cimento cirúrgico, não pode mais, dentro de algumas escolas não se utiliza mais o cimento cirúrgico, é isso aí, é mito ou é verdade, Fibra de alginato de cálcio, é bom ou não é bom? Vamos falar um pouquinho a respeito disso também. E aplicação de órtese para o tratamento da onicocriptose antes de remoção da espícula, é bom ou não é bom? É mito ou é verdade? Pode ou não pode? Devo fazer ou não devo fazer isso? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses assuntos aqui hoje, tá? Como falei, mais um dos nossos encontros. Isso aqui é interessante, porque quando a gente fala em mitos e verdades, a gente consegue, como é que eu digo? A gente consegue sintetizar, a gente vai juntando as peças de um quebra-cabeça. Eu falo que isso é um grande quebra-cabeça e a gente começa a juntar essas pecinhas do nosso quebra-cabeça para ver, montar o nosso protocolo, montar o nosso POP de atendimento para a onicocriptose. É um exemplo, Então, de tudo isso, tira o que é mito, usa o que é a verdade, a gente reduz muito daquilo que a gente faz. De repente a gente está fazendo tanta coisa porque a gente tem dificuldades. Às vezes, se vocês estão aqui, é porque nós temos dificuldade com alguns casos de onicocriptose. E aí a gente busca essas informações com os nossos colegas, com os nossos amigos, no YouTube, no Instagram. A gente vai ver vídeo lá de outros países também e acaba ficando um monte de coisa para a gente fazer. E tem um monte de coisa que talvez a gente não tenha que fazer, a gente reduz bastante e trabalhar da forma adequada. E olha só, nossa equipe está aqui nos acompanhando. Eu não estou tendo acesso aqui ao chat aqui, mas aqui do lado, vocês podem fazer os comentários de vocês, as perguntas de vocês, que a nossa equipe está toda aqui empenhada em tirar todas as dúvidas para vocês aqui, das dúvidas que porventura vocês tiverem. Então, aproveite esse momento aí no nosso chat, façam as perguntas de vocês aí, tá bom? E o que não der para eles responder, depois eu respondo para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá. E olha só, nossa equipe está aqui nos acompanhando. Eu não estou tendo acesso aqui ao chat aqui, mas aqui do lado, vocês podem fazer os comentários de vocês, as perguntas de vocês, que a nossa equipe está toda aqui empenhada em tirar todas as dúvidas para vocês aqui, das dúvidas que porventura vocês tiverem. Então, aproveite esse momento aí no nosso chat, façam as perguntas de vocês aí, tá bom? E o que não der para eles responder, depois eu respondo para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá,
Vamos começar a falar então, quando a gente falou do alta frequência, que eu comecei falando do alta frequência, ele funciona bem lá para onicocriptose, professor Renato? Eu diria, tem a fase que você vai conseguir utilizar bem um aparelho de alta frequência. Então tem vários estudos científicos, por exemplo, falar de uma úlcera de pressão. Tá? Então existe artigo científico falando assim, utilizando a alta frequência numa úlcera de pressão para ver se ela tem... se ela funciona bem ali para ajudar na cicatrização dessa ferida. E o trabalho científico diz que sim, que o aparelho de alta frequência é bom para a úlcera de pressão. Porém, entretanto, todavia, mas, está descrito lá no trabalho, ele foi utilizado 10 vezes por dia, 10 ou 15 vezes por dia, durante 15 dias. E olha só, 10 ou 15 vezes por dia, durante 15 dias para ele ter ação lá na úlcera de pressão. Então existem outros estudos científicos também que mostram alguma coisa nesse sentido. Se você utiliza para ir numa onicocriptose, por exemplo, para destruir bactérias, pensar que o ozônio dele está tendo essa ação lá, não está, tá? A ação do ozônio ali, ou se você utiliza o cachimbo, pode até melhorar. As pessoas vão dizer para você, se eu ouvir alguém dizendo que ele vai funcionar, que melhora. Sim, o ozônio mata bactéria? Mata. Mas o ozônio da alta frequência mata? Não. Porque a quantidade é muito pequena e ainda ele se dispersa no ar, ele vai embora lá no ar. Então não tem uma quantidade suficiente de ozônio, por exemplo, para destruir as bactérias. Mas e aquele fulguração, né? Aquele aparelhinho de alta frequência, aquele que fica batendo lá, aquilo lá vai funcionar bem? Aquilo pode funcionar, por exemplo, quando você está tratando ali de uma onicocriptose, que você tem um sangramento, você pode fazer aquele faiscamento. Aquele faiscamento vai causar uma citólise térmica, né? Então é uma coisa que daria até para a gente fazer a utilização. E depois, mais adiante, se vocês me acompanharem aí, eu vou contar mais sobre a utilização do alta frequência lá na verruga, né? Vamos falar sobre o alta frequência com mais propriedade para vocês. Então tem sim aonde dá para utilizar e tem aonde não dá para utilizar. Em onicocriptose, se você faz um curativo hoje, manda o cliente voltar daqui a 2 dias, vai aplicar daqui a 2 dias, ele não vai ter ação legal, não vai ter uma ação efetiva, porque os estudos científicos estão assim. Eu vou mostrar esses estudos para vocês depois. Vem acompanhar a gente no nosso grupo que vocês vão ter todas essas informações aí também, tá legal? Uma outra coisa, então, sobre o LED, a utilização da luz azul LED, né? Quando a gente fala de LED e fala de laser, por exemplo, a gente sempre está falando de laser e fala do LED, né? Da semelhança que tem da luz vermelha, por exemplo, e da infravermelha, do LED vermelho e do infravermelho. E muitas pessoas começaram a utilizar o LED azul, porque está descrito em alguns estudos que o LED azul ele é bactericida, que destrói algumas bactérias. Sim, sem dúvida nenhuma que ele destrói algumas bactérias, tá? Mas você teria que utilizar de uma forma diferente que a gente utiliza. Fala pegar aquele LED azul que você usa para fotopolimerização de resinas e colocar lá e deixar 2 minutinhos lá, não tem ação nenhuma sobre as bactérias, muito pouco. Se tiver um exemplo, né, uma analogia que eu sempre faço, se tiver 1 milhão de bactérias, você vai matar 100 mil. Ficou lá, tem 1 milhão, ficou 900 mil ainda, você matou muito pouco. Então não é eficiente, não tem essa eficiência tão grande aí para o tratamento da destruição dos micro-organismos presente ali na onicocriptose, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente está utilizando, porque você está vendendo esse tratamento aí. Então, eu vou descobrir direito, então, como é que se o LED funciona mesmo, o LED azul, se o LED azul realmente destrói aquelas principais bactérias que estão presentes ali na pele, ali na onicocriptose, tá? E, como falei, você usa hoje, vai usar daqui uma semana de novo, daqui 3 dias, não tem ação nenhuma. Não vai ter eficiência, eu quero dizer, ação tem, mas eficiente não é. Então, às vezes, a gente está perdendo tempo, está perdendo tempo do cliente, está perdendo o seu tempo. Aí você põe um óleo essencial lá e fala, mas eu uso isso e funciona. Mas você pôs um óleo essencial, mandou o cliente passar em casa isso. São essas coisas talvez que estejam funcionando lá para a pessoa, tá? Lâmina 15, né? A lâmina 15, a lâmina de bisturi descartável 15, ela é melhor do que os bisturis nucleares, do que o 208, do que o 209, do que uma Gubia descartável, vamos dizer assim, não é melhor do que isso, tá? Se ela é melhor do que o seu 208, do que o seu 209, é porque o seu 208, o seu 209 não está bem afiado. É porque nós não aprendemos a afiar adequadamente os nossos bisturis. Então, por isso, muita gente, vocês estão aqui, eu uso aqui a lâmina 15 e ela é uma maravilha. Lógico que é uma maravilha, ela corta muito bem.
né? Mas não para todos os casos que ela vai ser boa, como eu comentei no outro vídeo aí. Se você tiver um granuloma muito grande sobreposto, você não consegue ter uma boa ação com... você até consegue utilizar, lógico, a lâmina 15, mas é um risco muito grande de você cortar esse granuloma. Sendo que se você está com um bisturi aí, uma gúbia, ou um nuclear 208, um 209, você consegue, você tem uma ação melhor quando você tem uma presença de um granuloma muito grande sobreposto, por exemplo. Então é mito dizer que a lâmina 15 vai funcionar para todos os casos. E aquilo que eu falei, ela só é melhor do que o seu bisturi, porque você não afiou direito o seu bisturi. As gúbias, nós temos problemas com a Anvisa, com a importação das gúbias aqui no Brasil. Ela funciona muito bem, é descartável também, tem um corte muito bom e dá pra gente utilizar desde que a gente tenha ela aqui. Então, se eu aprender a afiar muito bem o meu instrumental, esse meu bisturi, já que eu não tenho a gúbia, eu tenho um recurso que é a lâmina 15, mas eu tenho que ter os bisturis afiados, porque é uma coisa legal. Se eu não tenho o meu bisturi 208, 209 muito bem afiado para remover uma espícula, então eu não tenho ele muito bem afiado para remover a onicofose. Eu não tenho ele muito bem afiado para remover o tecido da prega periungueal do sulcungueal, ali do sulcungueal, por exemplo. Então a gente pensa assim, né? Eu migrei, a pessoa migrou para a lâmina 15, porque é mais fácil para cortar uma espícula, sim. Mas aí para você remover uma onicofose, você trabalhar essa pele, né, esse excesso de tecido de pele dentro do sulcungueal ali, como é que você remove? Com a 15 também? Você tem que ter um nuclear. Um 208, um 209, uma ponteira, alguma coisa nesse sentido. Mas se você, se o seu bisturi não é bom, bem afiado para a espícula, também não é bem afiado para remover as peles também. Aí você parte para o alicate de eponíqueo, para o alicate de cutícula, né? Que a gente nem usa, eu não utilizo um alicate de cutícula há uns 30 anos. 30 anos é boa, né, gente? Gente, eu esqueci de falar, olha aqui, ó. Vou colocando nos comentários de vocês aí, fazendo as perguntas para a nossa equipe, que está aqui. Eu não estou tendo acesso aqui para ver o que vocês estão escrevendo aí, mas a gente tem aqui do lado o chat. Vocês vão colocando as dúvidas que vocês têm aqui no chat, vão fazendo pergunta para a gente, que a equipe está aí para responder isso para vocês, tá bom? Entenderam isso do bisturi? É uma coisa que é bem interessante. Então, você fala, migrei para 15 para onicocriptose, mas aí eu não tenho um bisturi adequado para remover tecido na borda ali, na borda lateral ali da unha, né? Então, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar muito nisso. Nós vamos aqui na nossa imersão, nós vamos falar sobre afiação de instrumentais, nós vamos mostrar para vocês a afiação de instrumentais, faz parte de um bônus que vocês vão ter, uma aula aí sobre afiação de instrumental também, tá? Nós vamos ter ao vivo também, uma demonstração ao vivo, prática, sobre a afiação de instrumentais, tá? Vai ser muito legal, muito bacana isso também. Então, lembre disso, você tem que aprender a afiar o seu instrumental, o seu bisturi, porque senão a gente fica rendido, eu parto para outras coisas, aí eu começo a ver coisa milagrosa. Até essa história do bisturi da lâmina 15 veio na nossa dificuldade de afiar muito bem os nossos instrumentais, os nossos nucleares. Como eu falei, tem gúbia, só que se não tenho acesso à gúbia, eu tenho que aprender a afiar o meu instrumental. Aí como o meu instrumental é cego, eu não consigo, tenho dificuldade, escapa, não tenho uma técnica boa, minha mão não é boa, minha mão é pesada, alguma coisa nesse sentido, aí eu parto para uma coisa que vai facilitar a minha vida. Mas eu fico limitado ainda com isso. Então é uma deficiência que a gente ainda tem. Tá? Então, se não quero afiar, manda alguém afiar, manda para algum lugar para afiar o seu instrumental. Ou dá um jeito de comprar a gúbia que já vem afiada já. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Nós temos que aprender a afiar nossos instrumentais. Tá bom? E a pinça, né? Essa a gente tem que utilizar a pinça. É uma outra coisa interessante, é um porta-agulha Mathieu. Raramente precisei utilizar uma pinça lá para puxar uma espícula depois de cortar, né? Porque a gente faz isso com os instrumentais que a gente tem, ou seja, os nucleares, seja uma ponteira, seja uma gúbia, eu posso utilizar lá, cortar a unha com ela mesma, a gente acaba removendo ali a espícula, que é uma coisa que acontece, e já vi isso também na escola, por exemplo, onde todas as pessoas, todos os tratamentos de onicocriptose se utilizava a pinça. Então, tem alguma coisa errada nesse sentido. Porque quando a gente pensa nisso, que eu vou usar a pinça, eu vou cortar a unha. Se eu não cortar ela inteira e pegar a pinça, a hora que eu puxar, eu vou quebrar essa unha. Eu vou acabar quebrando essa unha. Vou deixar uma outra espícula lá dentro. Então, uma outra situação também é que a unha pode estar presa na pele ainda. Você não cortou ela totalmente, ou cortou ela em direção errada, e leva as pessoas, quando pensam em utilizar a pinça,
leva a gente para um caminho errado, até o corte errado. Fala, vou cortar errado, né, numa direção errada, e depois vou pegar uma pinça para puxar a unha. Você vai conseguir arrancar a unha dali, aquela porção de unha, aquela espícula? Vai, a custa de dor, a custa de sangramento, a custa de deixar outra espícula lá dentro também. Então existe uma série de fatores, de variáveis aí que contribuem para o lado errado para a gente, né? Porque lá, a gente assiste muito vídeo lá de fora, né, de outros países, as pessoas, os profissionais podólogos ou médicos também utilizando pinça. Só que a gente esquece que ele deu anestesia. Ele deu anestesia, ou às vezes ele está fazendo uma cantoplastia lá, ou está fazendo uma matricectomia que vai remover matriz também da unha, né? Ou vai cauterizar a matriz de unha lá também. Aí ele vai fazer matricectomia, então ele corta lá em linha reta, né? Corta em linha reta, utiliza uma pinça, puxa, vem pele, vem matriz junto, depois ele vai lá e cauteriza. Aí a gente fica assistindo lá, as pessoas assistindo esses vídeos lá, e fica tentando adaptar a técnica aqui com a gente, né, com o nosso, e a gente não utiliza anestesia. Então eu usar um corte inadequado, né, e depois utilizar a pinça, posso utilizar a pinça, até posso utilizar a pinça, mas eu tenho que saber em que momento que eu posso utilizar a pinça, que eu devo utilizar. Como eu falei, tinha uma escola que falou em todos os casos de onicocriptose. Então a gente já sai mancando, né, das escolas, porque a gente não tem tanto mancando, a gente sai meio manco, né, das escolas, porque a gente não tem onicocriptose para todo mundo tratar, né, e aprender adequadamente. Então a gente já sai manco de lá da escola. Aí a pessoa aprende que tem que utilizar a pinça em todos os casos que tem onicocriptose. Pô, então ela faz um corte que é inadequado, corte que está lá em linha errada, e pega uma pinça e vai puxar. Aí fala, pô, dói pra caramba, sangra demais. É um monte de coisa que acontece que não deveria acontecer. Porque se a gente tem um grupo de profissionais, porque eu vou dizer para vocês que antigamente, os bisturis, dos profissionais, cortar pelo, mas não é cortar pelo assim não, no meio. Cortar, eu já vi, eu vi isso acontecer. Cortar pelo assim, ó, tirar uma fatia do pelo assim, ó, pra cima assim, ó, e abrir o pelo no meio assim, ó. Eu já vi acontecer isso. Não utilizavam pinça para ficar arrancando unha. Então eu aprendi assim, eu aprendi sem utilizar pinça. Lógico que a gente, em alguns casos está muito difícil, a gente vai precisar utilizar. Então eles não utilizavam lá no passado, muito pouco se utilizava. Então eu tenho um grupo grande de profissionais que não utiliza, e tem uma grande maioria que está vendo vídeo por aí e está utilizando a pinça. Aí eu falo assim, vai fazer? Vai cortar a unha, vai desinflamar, vai reduzir granuloma? Vai. A custa de sofrimento do cliente, a custa talvez de deixar cicatriz ali no leito porque eu arranquei, vem pele junto. Então tem uma série de fatores. Se eu quero utilizar a pinça, então eu tenho que utilizar da forma adequada. E vamos falar a respeito disso também lá na nossa imersão. Você não pode perder a nossa imersão, né? Onde eu estava na pinça. Aí eu falei de agora também do médico, né? Que é isso aí mesmo, né? Estava aqui anotado aqui para eu falar isso, mas é isso que eu comentei com vocês agora. Sobre os procedimentos médicos, são procedimentos diferentes do nosso, que aplicam anestesia, e não adianta a gente querer fazer a mesma coisa que ele faz, sendo que ele aplicou anestesia lá na unha. E tem uma outra situação, ele arranca lá, né? Ele puxa, é aquela técnica cirúrgica, né? De se fazer. Eles fazem desse jeito, só que eles também utilizam um anti-inflamatório para o cliente. E você dá um anti-inflamatório via oral. Às vezes ele receita um anti-inflamatório via oral, que ele faz essa matricectomia, né, cauteriza a matriz, dá um anti-inflamatório ali para o cliente, para ajudar, né, na desinflamação lá, ajudar na dor da pessoa também. E a gente não tem esses recursos, e a gente quer fazer a mesma coisa, ainda mais sem anestesia. Então tem um outro, gente, não é o micronuclear, é a gúbia, né? É a gúbia, eu ia falar micronuclear, que existe o micronuclear também. Existe uma gúbia que não é descartável. Mas tem uma coisa que é interessante, eu vou mostrar para vocês lá no curso também desses materiais. Eles são muito finos, muito estreitos, né? E eu já vi as pessoas falando, nossa, essa gúbia que não é descartável, ela é bem fininha. Nossa, ela é uma maravilha para remover espícula, para cortar espícula. Eu fico pensando, porque ela é muito fininha, muito pequenininha. Então ela não consegue se prender na unha, ela escapa, pum, pum, pum. Tem que ter uma técnica muito boa para utilizar ela. Então talvez ela não seja adequada, talvez um nuclear estreito, né? Vamos pensar um nuclear estreito, então eu tenho que saber utilizar um nuclear estreito, um nuclear médio também, porque como eu falei, a pessoa utiliza essa ponta, essa gúbia que não é descartável, que é muito fina, extremamente fina. Talvez alguém de vocês aqui utiliza com bastante eficiência também, mas é um risco porque ela escapa bastante. Então pensa você, ela é muito mais fina do que a unha. Então ela escapa para baixo, escapa para cima. Quando escapa para baixo,
cutuca região do leito do cliente, ou o granuloma, que é subungueal também. Então, talvez não é um material que seja o adequado. Aí volto lá para o passado também, tá? Não vou falar que o passado é melhor, falar a gente tem que evoluir, sem dúvida, mas não involuir, né? Não involuir. E uma grande coisa, parte disso em relação ao onicocriptose, que a gente observa que muitas coisas nós involuímos em vez de evoluir. Tá? Então eles não utilizavam também esse micro, essa gúbia micro, porque sabem que escapa. Né? Não é que eu estou velho também, não é que eu estou velho também conservador, não é isso não. Tá? É porque realmente o bisturi escapa. E por que a pessoa foi utilizar isso? Porque foi utilizar o dela que era muito sério, teve dificuldade com o cego, talvez esse pequenininho estava afiado, mas ele fica escapando, não é o mais adequado. Então tem que pegar lá um nuclear, como eu falei, um nuclear estreito, dependendo da espessura da unha, ou uma gúbia. A gúbia nós temos gúbia descartável, número 1, 2 e 3, né? Até a 3 está de bom tamanho aí, tá até, às vezes até grande, a 3 é até grande para uma onicocriptose. Está lá entre a 1 e a 2, para remoção de espícula, está num tamanho bem adequado, que eu vou mostrar elas para vocês também. Então a gente tem a técnica que é adequada para não deixar cortar a região do leito, né? Então existe a técnica que é adequada, onde o meu bisturi não fica nem para baixo nem para cima, nem muito para cima, para não ficar escapando, nem muito para baixo, para não ficar cortando a região subungueal, que é onde pode ter o granuloma ou até o leito ungueal também. Né? Então nós vamos falar a respeito disso também. Tá? De gúbia, eu vou mostrar esses materiais todos para vocês na nossa imersão, tá? Falei da gúbia, né? Eu tô olhando aqui, que eu tava lendo aqui, corte em linha reta, que é aquelas histórias, tem gente que fala, pô, aí eu pergunto, às vezes eu faço palestras em alguns congressos, falo, qual que é o corte ideal? Aí a maioria das pessoas em alguns lugares fala assim, eu mostro 2 imagens lá, né? Qual que é o corte ideal aqui, esse ou esse? E as pessoas apontam o corte que não é o corte adequado. E aí eu provo para vocês que ele não vai ser adequado. Tá? Eu consigo provar para vocês que aquele corte não é o corte adequado. Mas como eu falei, a direção do corte, né? São um monte de gente. Então, vamos lá, mais de 70% de uma plateia, mais de 70% é um número muito expressivo, que está fazendo corte de forma inadequada. Quem é que está sofrendo com isso? É o cliente. É o cliente, eu vou conseguir tratar, a custa de sofrimento, a custa de dor, a custa de um tempo maior de recuperação, porque eu fiz o corte inadequado, a direção de corte foi inadequada, né? Eu utilizei um instrumental que não era adequado também. Então, o tempo de cicatrização é mais demorado, o tempo de crescimento da unha é mais demorado também. Então, isso são coisas que acabam prejudicando aí o tratamento da onicocriptose. Então, corte é muito importante, a direção do corte da unha também. E a gente vai falar a respeito disso também. E vocês devem saber, vocês já ouviram na escola também, mas como eu falei, às vezes dentro da escola, dependendo da escola onde nós estudamos, as pessoas aprendem a cortar de forma que não é a forma adequada. Não é a forma adequada para a nossa profissão. Eu falei, tá, se você desse anestesia, você poderia cortar desse jeito. Você não deu anestesia, você tem que cortar desse jeito aqui. Senão não tem fim, você vai ver. Nós vamos falar a respeito, vou mostrar, você vai entender muito bem isso aí também, tá? Eu falei do corte do granuloma lá no início, né, que a gente via as pessoas, falei, então, as pessoas fazendo corte de granuloma. Coisa que eu assisti mesmo, devo fazer corte de granuloma? Não, é mito ou é verdade? Tá, você nem deu anestesia, cortar granuloma é a mesma coisa que você pegar a pele desse jeito, levantar a pele aqui, pum, e cortar. Tem granuloma que é pedunculado, que tem um jeito de fazer, você secar ele, né? Existe uma forma de fazer aí, mas cortar, chegar no granuloma lá, esse granuloma grande, cortar, ainda mais sem dar anestesia, e além de que você vai deixar uma cicatriz muito grande naquela região. Então você vai com a mesma coisa que você pegar a pele aqui e cortar aqui. Então imagina, fica um buraco. Fica uma solução de continuidade aberta ali, né? Fica aberta, uma lesão aberta. Então, cortar granuloma, não, tá? Muito cuidado. E ácido em granuloma, professor? Ácido também é muito controverso, tá? Nós utilizávamos no passado um ácido que era o nitrato de prata, utilizávamos bastante. Os médicos utilizam também alguns medicamentos, alguns ácidos também para redução aí de granuloma, né? Mas nós sabemos que o granuloma é uma inflamação, desde que você retire a causa, ele regride de novo. Então, como eu falei, é controverso essas coisas. Pode utilizar um ácido, tem gente que usa o ATA, né, o ácido tricloroacético, tem pessoas que utilizam ali. Mas como eu falei, no passado nós utilizávamos esse ácido com mais frequência, tá? Por que parou de utilizar?
Porque o ácido causava uma lesão no tecido, ele queima o tecido. Então, se você tem um granuloma lá, que é uma neoformação de vasos sanguíneos que a gente tem ali naquela região, né? Uma proliferação de novos vasos sanguíneos ali também, dilatação dos vasos sanguíneos já existentes também. Então imagina, cresceu, você coloca um ácido lá, né, nessa região, dependendo da porcentagem do ácido que você está utilizando, dependendo do ácido que você está utilizando, ele vai queimar aquela região. Parecido com aquilo que eu falei agora há pouco de cortar, é uma coisa semelhante. Então você vai deixar ali uma cicatriz, que a gente pensa que não, vai melhorar, ficar bonitinho, vai. Mas o tipo de tecido não vai voltar a ser o mesmo tipo de tecido que era anteriormente. Então dependendo do tipo de granuloma que a gente tinha lá. O granuloma consegue regredir naturalmente, quando a gente não coloca nada, e ele volta ao seu estado natural, a pele continua com a mesma elasticidade que ela tinha anteriormente. Quando a gente queima e causa uma agressão, assim, com ácido, por exemplo, talvez vai cicatrizar, aparentemente cicatrizou, mas por dentro do tecido ele não vai ser o mesmo, perde elasticidade, ele vai uma concentração muito grande de fibras de fibrina naquela região, de fibras colágena, fibrina, tudo misturado lá, e fica um tecido mais endurecido. E o que isso acontece? Favorece uma recidiva de onicocriptose também, tá? Então, a gente tentar regredir o granuloma ali sem a necessidade do ácido seria melhor. Então, tenta, não deu certo, daí a gente vai pensar em outras soluções ali também, tá? E o uso de pomada antibióticas, professor, pode ou não pode? Vocês sabem que nós não podemos utilizar nenhum tipo de antibiótico. Existe de venda livre aí no mercado, vocês sabem, sulfato de neomicina, né? Esses aí de venda livre. Mas a neomicina já, os bichinhos lá, as bactérias já estão tomando sulfato de neomicina quase que de canudinho, né? Elas já pegaram a resistência a esse antibiótico aí, então eles estão de canudinho, então não vai funcionar muito bem lá. Mas tem os outros antibióticos que são mais eficientes, mas que a gente não pode utilizar. Mas para isso a gente tem outros recursos, né? A gente pensa na inativação fotodinâmica, na utilização do laser, que vamos falar lá na nossa imersão também. Que me perguntaram esses dias, olha, o laser funciona mesmo? Mas como assim? Semana passada, verdade, me perguntaram se o laser funciona mesmo. Sem dúvida nenhuma. Então é mito dizer que ele não funciona. É verdade dizer que o laser funciona e vai ajudar. Como anti-inflamatório, cicatrizante, como antiálgico também, funciona muito bem nessa situação. Então ele consegue promover desinflamação daquela região, diminuir a dor naquela região também, e cicatrização ali também, então favorece, é verdade, tá? Então quando a menina perguntou, porque falaram para ela que não funcionava, que o laser não funcionava, laser terapêutico que nós estamos falando aqui agora, que nós vamos falar na nossa imersão também, quantidade de joules, quantidade de dose que a gente tem que depositar lá na onicocriptose também, tá? Mas então, é verdade que ele funciona, é mito que ele não funciona, tá? O antibiótico eu falei AGE, ácidos graxos essenciais. E aí, professor? Funciona ou não funciona lá? Depende da fase da lesão. Sim, ele vai funcionar muito bem. Dependendo da fase da lesão, ele vai ser muito legal lá. É a mesma coisa para a fibra de alginato, é a mesma coisa para o cimento cirúrgico também. São os três que estão na lista aqui que a gente vai falar ainda. Então, o AGE, o ácido graxo essencial, tem um momento da lesão que ele vai ser muito bom. Tem um momento que ele não vai ser adequado, deveria colocar outra coisa, mas vai ter um momento que eu preciso do AGE. Então a gente fala assim, fases da lesão. A gente tem as fases da onicocriptose aí também, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, tem lugar que define até o grau 5 também da onicocriptose. Então quando a gente pensa nisso, então dependendo do grau da onicocriptose, eu tenho que utilizar um determinado tipo de produto ali, um determinado tipo de curativo, né? Então não posso iniciar um tratamento com uma substância lá, com um tratamento, e terminar com o mesmo tratamento. Eu vou ter que modificar. Cada fase da lesão, eu vou ter que utilizar um tipo de produto. É uma coisa aí como eu falei do cimento cirúrgico, que as pessoas que eu falei lá no início, né? Tem algumas escolas que não utilizam mais o cimento cirúrgico porque ele é alergênico, mas não é o cimento cirúrgico que é alergênico, mas o eugenol, que vem lá o líquido dele. Só que hoje existem outros cimentos cirúrgicos que não tem presença do eugenol. Mas eu vou colocar, mas aí tem a fase que eu posso colocar, que eu devo colocar o cimento cirúrgico lá, não é durante todas as fases da onicocriptose, eu vou ter que trocar, fazer um tratamento no início, aí no meio é um tipo de tratamento, no final do tratamento é outro são outros produtos que eu vou ter que utilizar ali também. Então posso utilizar sim o cimento cirúrgico, como posso utilizar o GE, mas dependendo da fase que se apresenta ali essa onicocriptose pra gente, tá? Fibra de alginato de cálcio também é a mesma coisa. Fibra de alginato de cálcio, em todo o processo eu vou utilizar? Não é em todo o processo, do início ao fim.
Tem a fase que eu vou utilizar a fibra de alginato de cálcio, tem a fase que eu não vou precisar usar a fibra de alginato de cálcio, vou ter que usar outro produto, né? Ou eu vou ter que usar cimento cirúrgico, eu vou ter que utilizar o AGE, eu vou ter que utilizar um óleo ozonizado, que é um outro que falaram assim, óleo ozonizado não funciona, é tudo balela. Mentira, é verdade, funciona sim. O óleo ozonizado funciona muito bem, ele é um potente bactericida aí, para destruir micro-organismos presentes lá em granuloma com exudato purulento, por exemplo, tá? Exudato purulento, essa palavra que é a palavra adequada, exudato purulento. Não é secreção, não é mito, falar mito, secreção é mito, porque secreção vem da onde, gente? Quem é que secreta? São glândulas que estão secretando, e aquele líquido que está saindo ali, a onicocriptose, não é uma secreção, porque não são as glândulas que estão produzindo ali, né? Apesar de a gente ter glândula sudorípara ali produzindo líquido suor, não é produto, né? Aquele líquido que a gente tem lá no pus, por exemplo, não é secreção que está saindo ali do dedo, então é extravasamento de fluidos corpóreos, né? E com a ação dos macrófagos ali destruindo aquelas células ali, ajudando ali no combate aquelas células que estão ali morrendo, né? Ou as bactérias que estão atacando as células ali também, vai se formar o pus, mas não é produto de uma secreção de uma glândula, né? Na verdade, é um produto como a gente fala de exudato, que pode ser o exudato inflamatório, o exudato sanguinolento e o exudato purulento. Então a gente tem alguns exudatos lá, mas na verdade a palavra que se utiliza lá é exudato e não secreção. Tá bom? Porque isso é bom, importante. Aí a gente tem aquela clínica toda maravilhosa, né? Que parece uma nave espacial. Parece uma nave espacial, a minha clínica, né? Porque tem aquela cadeira que sobe, desce, deita pra cá, deita pra lá, levanta a perninha, tem um ar-condicionado, lá na recepção tem um cafezinho, tem água, tem clínica que tem até o uísque, né? Tem isso, bolachinha, balinha, tudo bonito, tudo encapado, tudo cheio bonito. Aí você vai atender um profissional da área da saúde. Aí você chega, vou tirar aqui a secreção aqui. Ou falar cartilagem. Tinha gente que falava cartilagem no dedo. Essa cartilagem que tem no canto do dedo aqui, não existe cartilagem ali que você está tirando, tá? É a pele que você está tirando. Aí você chega você atende médico também, né? Fala, vou tirar aqui uma secreção. Se o médico for um médico muito estudado, muito esperto, fala, pô, a clínica da pessoa toda chique, show, maravilhosa, né? Tem tudo, né? Eu tava me sentindo tão bem, a pessoa falou secreção. E depois falou cartilagemzinha aqui na onicocriptose. Tirar tem uma cartilagem. O cara põe a mão na cabeça e fala, pô, onde que eu amarrei meu burro? Né? Porque não tem cartilagem, ali você não está removendo cartilagem. E o líquido que está ali, né, saindo ali não é secreção, é um exudato. Tá? Gente, então, nos vemos. Aí acho que é amanhã, né? É amanhã que nós nos vemos de novo. Aí estão os comentários de vocês aqui. Estamos acompanhando, a equipe está acompanhando todos os comentários de vocês aqui. E eu fico mais uma vez aqui agradecido com a presença de todos vocês. Espero vocês na nossa imersão também. Se vocês gostaram disso aqui que eu estou falando, comentando com vocês, que nós vamos aprofundar muito mais todos esses assuntos aqui. E como falei, vamos ter algumas simulações práticas lá também, que vai nos ajudar. E você vai nos ajudar também com as suas dúvidas, porque lá na nossa imersão, ao vivo e online, você vai poder fazer perguntas, né, pra gente lá, nós vamos estar lá com a equipe, essa pergunta vem aqui para mim aqui e a gente responde na hora para você as perguntas, as dúvidas que vocês terão lá, sem contar que a gente tem também depois aí da imersão, vou estar com vocês também respondendo, tirando as dúvidas que vocês ficaram aí, tá bom? Mas gente, hoje à noite nós ficamos por aqui mais uma vez, tá? E nos vemos no próximo encontro, que eu não sei se é amanhã ou depois de amanhã, não sei. Eu acho que é, tá bom? Nos vemos aí daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos vocês e uma boa noite de descanso para todos vocês. Tchau, tchau, gente.